Olá, como estão? Espero que todos estejam bem, né? E eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre os aspectos, né, e a influência que as questões emocionais têm na nossa vida diária, né, nas nossas questões biopsicossocial. Então, o que de fato é a saúde mental, né? Segundo as organizações mundiais de saúde, saúde mental vai além de não ter doença, né? Da ausência da doença. Mas quais os impactos, né, que a gente tem em relação a viver bem, a ter uma boa qualidade de vida dentro desses nossos aspectos biopsicossocial. E o que são os fatores biopsicossocial? Tá? Então vamos lá. Voltado para as questões biológicas e físicas, a gente tem um maior reconhecimento, maior acolhimento e a gente normalmente, né, dá maior destaque quando a gente tem um adoecimento físico e emocional. Então, o que significa isso? Quando de repente eu sinto alguma dor, quando eu sinto algum desconforto, isso significa que meu corpo está somatizando talvez algo emocional. Mas a gente não tem muito essa cultura. Então a gente diz que tá com dor de estômago, a gente diz que tá com dor de cabeça. E isso também é mais aceitável socialmente. Então, quando a gente diz que algo não vai bem, né, que as nossas questões físicas, biológicas não vão bem, as pessoas escutam muitas vezes, ou as pessoas também, né, têm empatia em relação a isso, diz, eu também já tive isso, eu também já tive aquilo, e isso tá tudo bem, né, no nosso meio social. Então, normalmente, né, pode estar relacionado a fatores de esgotamento emocional, de fatores de esgotamento mental, mas a gente considera os fatores físicos e biológicos do nosso corpo. Quando a gente fala dos fatores psicológicos, a gente está falando de como a gente tem o nosso repertório emocional e o nosso repertório vivencial para que a gente possa lidar com a nossa vida diária. Então, quando a gente percebe que de fato há alguma insatisfação, alguma insegurança, algo não conquistado, algo que a gente desejou e de fato não saiu da maneira com que a gente pensou, gostaria, idealizou, isso de fato, né, interfere as nossas questões psicológicas, né? O mental e o emocional, hoje a gente consegue trazer para uma discussão, como a gente está fazendo isso aqui, né? Agora, a partir do século XX, é que a gente conseguiu lidar melhor e aceitar melhor falar sobre as questões do adoecimento emocional e psicológico, né? Claro que, como na fala passada, a gente ainda tem algumas resistências e a gente tem algumas resistências, inclusive individual, com a gente mesmo. Então, a gente tem alguns preconceitos de não aceitação. Então, é mais fácil, de fato, a gente justificar o nosso adoecimento por outras questões do que pelas questões emocionais, né? Uma vez que a nossa sociedade discrimina ou de fato não compreende, né, como sendo algo patológico ou de doença, né? Então, sofrer dos nervos, sofrer da cabeça, loucura, isso traz muito estigma, né? Faz com que de fato a pessoa não responda sobre si ou não seja validada sobre aquele sofrimento. E agora a gente já tá, né, no momento em que é importante a gente entender que as questões emocionais, psicológicas estão também dentro dos nossos cuidados diários. Então, o nosso autocuidado é fundamental para que a gente possa ter um bem-estar. E por último, e não menos importante, né, dentro dos 3 fatores que eu já destaquei para vocês no início, né, as questões físicas e biológicas, as questões emocionais e psicológicas, é o convívio social, né? Hoje não tem como a gente dizer que as questões sociais não geram impactos individuais, né?
Então, dentro do que a gente está vivenciando como uma pandemia, né? Simplesmente não ir ao mercado ou precisar usar máscara para sobrevivência ou não poder ter um convívio, né, um contato com aqueles que a gente gosta, que, né, a gente tem um afeto, isso gera, né, mudanças também individuais e impactos emocionais e psicológicos. Então, o convívio social também é de extrema importância e ele também traz um impacto nesse adoecimento mental e emocional. Então, quando a gente fala das relações, quando a gente fala dos ambientes saudáveis, isso faz com que, de fato, a gente compreenda que muitas vezes a gente não percebe, né, que aquele ambiente também está adoecendo, né, aquele ambiente também está trazendo um esgotamento emocional e mental, né. Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa questão do trabalho, né, já que a gente tá aí numa semana do CIPAT, né, numa semana de cuidado do nosso trabalhador. Claro que se a gente for pensar no ambiente social hospitalar, já é um local que tem maior concentração de sofrimento, né? Claro, exceto as vidas humanas, né, que vão nascendo aí, os bebezinhos que trazem uma renovação, né? Mas a gente já tá num ambiente onde a gente tem maior probabilidade de lidar com o sofrimento, né? Então, a área da saúde já traz, né, esses impactos por si só. Então, como que a gente lida com isso, já que eu trabalho, né, nesse ambiente? É justamente a gente cuidar da gente e a gente se perceber nesses ambientes. Então, como a gente consegue melhorar este ambiente, melhorar este clima, como a gente pode, na verdade, né, fazer algo diferente, ter ideias para que a gente minimize esse sofrimento, as boas relações enquanto colegas de trabalho, né? Claro que as gestões influenciam muito mesmo, né? É claro que a gente entende que o próprio trabalhador, né, o empregador, ele precisa manter lugares, né, saudáveis para que tenha, né, seus colaboradores saudáveis, mas é importante também a gente ter essa corresponsabilidade, né, às vezes a gente é queixoso, né, a gente se queixa dos nossos ambientes de trabalho e a gente não percebe também o quanto a gente está contribuindo para isso, né, para esse espaço. E isso também se dá, inclusive, nas demais relações. Então, se a gente for falar das relações afetivas, né? Hoje a gente tem um índice de aumento de relações abusivas. Antigamente isso não acontecia, mas por que hoje está acontecendo, né? Por que a gente se sente tão inseguro? Por que a gente sente que a nossa autoestima está tão comprometida e a gente precisa ficar e aceitar esse relacionamento abusivo, né? Esse relacionamento de dependência. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? E isso vem daquilo que a gente falou um pouquinho antes, do nosso autocuidado, do nosso reconhecimento dos nossos limites emocionais e psicológicos, né? Do quanto a gente precisa buscar o nosso bem-estar. Ninguém, na verdade, precisa acostumar com o sofrimento. Isso é muito comum, a gente se acostuma com o sofrimento e isso não se deve, né? Então, as questões da dependência afetiva, dos relacionamentos abusivos, é importante a gente prestar atenção sim, né? Outra coisa são as questões familiares. Então, muito sofrimento, às vezes, vem do outro, né? Não de você mesmo. Então, assumir responsabilidades familiares, querer sempre estar, né, disposto ao cuidado familiar, e aí a gente adoece nisso. Os conflitos familiares, então é importante também a gente se perceber nessas relações, né? O familiar, lógico que ele interfere na nossa vida, né? Mas a gente precisa também entender o quanto a gente está disponível, né? E tá bem para lidar com essas questões, né? E também as questões sociais que a gente está falando um pouco,
que é voltado para as nossas realizações pessoais, para os nossos desejos, né? Então, se de repente eu tô num ambiente onde eu acho que eu ganho pouco, onde eu não tô satisfeita, eu não tô feliz, eu não gosto, estou me sentindo mais cansada, mais desmotivada, mais adoecida, a gente também precisa prestar atenção nisso, né? E hoje o social, isso eu acho muito importante frisar aqui, tem muito a ver também com essas redes sociais, né? Então, as redes sociais é o ambiente social mais lindo, mais maravilhoso, né? Todo mundo tem uma vida melhor do que a nossa nas redes sociais, né? Então, a gente compra os 5 passos para felicidade, a gente compra o corpo perfeito, a gente compra o lugar ideal para que a gente viva bem, para que a gente não sofra. Então, essa pressão social nas redes sociais também gera um adoecimento, né? Parece que tá distante da gente, mas não tá, né? Não tá. Às vezes a gente não tem a consciência disso, é diferente. Às vezes eu tô lá rolando, né, meu celular, mas eu não tenho a consciência do impacto emocional que isso vai trazer depois. De eu me sentir frustrada, de eu não me sentir realizada, de eu achar que eu nunca vou conseguir chegar naquilo, de eu perceber que aquele ambiente é o lugar mais legal, porque todo mundo posta foto em lugar legal, lugar bonito. Então eu vou me diminuindo, né? Isso vai gerar, né, um sofrimento extremo e a gente parece que não tá dentro dessa nova realidade social. Então, e aí, pessoal, por que é importante a gente estar tendo essa discussão, né? Já que a gente está falando para trabalhadores, né? Conforme os dados, né, segundo a Previdência Social, a gente tem uma prevalência de afastamento de doenças mentais e transtornos mentais, embora, né, alguns inclusive trazem outros atestados, lembra lá, de outros tipos de patologia, para que não se sintam depois, né, perseguidos ou expostos ou com medo de perder o emprego porque tem uma questão emocional e mental envolvida, né? E segundo os dados, os episódios depressivos geram 43,3 mil auxílios-doença ao longo do ano, né? Sendo a 10ª doença de maior afastamento, tá? As doenças classificadas como outros transtornos ou transtornos ansiosos geram um afastamento na 15ª posição de 28,9 mil casos que são atendidos, né, pela Previdência Social. E os transtornos depressivos recorrente apareceu na 21ª posição com 20,7 solicitações de auxílios de afastamento. Então, é importante, são dados que a gente precisa consolidar e acreditar que é um reflexo social, que é o que a gente vem hoje, né, se disponibilizando a ter esses espaços como a gente está tendo aqui agora, né? Que precisamos e devemos, né, falar sobre saúde mental, saúde emocional, autocuidado, bem-estar, para que de fato a gente possa ter um equilíbrio, né, e que a gente possa estar bem, viver bem, né? E aqui cabe uma reflexão que eu gosto bastante, eu sempre comento, que há uma grande diferença entre viver e sobreviver, né? Muitos de nós nos encontramos na sobrevivência, né? Porque a gente come, mais ou menos a gente dorme, mais ou menos a gente tem uns dias de lazer, né? O nosso trabalho também não tá lá 100%, então a gente sobrevive diante da vida, né? E a gente precisa entender que esse não é o foco, né? O foco da nossa vida é a gente de fato viver, se apropriar dela, sentir prazer, ter sonhos, ter desejos, né? Acha, mas isso é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que ter disciplina, a gente tem que olhar para as nossas questões emocionais, que como a gente dizia desde lá do passado, né? Que se a cabeça não vai bem, nada mais vai bem, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso sim. E como a gente mantém, então, né, a saúde emocional? Claro que eu não vou dar os 5 passos da felicidade, né? Que isso, como eu já disse, a gente compra aí em vários links que a gente vai poder acessar, né?
Mas brincadeiras à parte, eu acho que o primeiro de tudo é a gente reconhecer e ressignificar a saúde mental e emocional, né? Então, a gente entender que isso é um aspecto da nossa vida e que a gente precisa, de fato, ter um cuidado e um olhar para nossa saúde mental, tá? O outro é importante a gente rever as nossas rotinas, né? Então, isso também parece que não interfere, mas às vezes a gente sempre faz tudo do mesmo jeito e aí a gente nunca, né, percebe do porquê que a gente tá assim. É um ciclo e é um ciclo vicioso mesmo, né? Então, como eu vou dormir melhor, como eu vou acordar melhor, ou o que eu vou colocar de novo na minha rotina, ou o que eu vou tirar da minha rotina. Ah, mas isso é do dia a dia, quando a gente vê, a gente já fez tudo igual. Sim, mas se a gente está se propondo a um autocuidado da nossa saúde mental, a gente precisa perceber, né? Ninguém com extremo cansaço faz alguma coisa de bem-estar, né? Ao contrário, a gente se sente cansado, nem render a gente rende direito, né? Então é importante a gente ter cuidado com essa rotina e que a gente possa ter momentos em que a gente também cuide da gente, né? Então isso também é muito importante. Às vezes a gente cuida do outro, e aí a gente não cuida da gente, né? E como é que fica, né? Outra coisa é o ambiente, né? O ambiente, como a gente já colocou, das questões sociais, ele é um aspecto adoecedor. Então, se a gente tá num ambiente onde é muito pesado, onde a gente não consegue ser como pessoa, a gente não consegue ser validado, a gente não consegue se posicionar, trazer nossas ideias, isso também vai influenciar nas nossas questões emocionais, né? Então, o ambiente, ele precisa ser também, né, um fator de tranquilidade, ele precisa ser um fator de que a gente goste daquele lugar, daquele espaço, daquela convivência. Isso é muito importante, a gente precisa revisitar isso algumas vezes, né? Então, a gente pensa que o ambiente tá tudo bem, é o que menos influencia, e não, eles têm o mesmo peso, a mesma medida, né? E outra coisa que eu acho muito importante, né, é a questão do presente, a questão do aqui e agora. Isso eu trato muito com as pessoas que, né, eu atendo, e a gente percebe ao longo dos estudos, e cada vez mais as pesquisas vêm comprovar. Os nossos transtornos, patologias, elas estão muito mais associadas, né, à retenção do que ficou, então do passado, daquilo que você viveu, daquilo que você experienciou, né, e isso gera um adoecimento, né, ou para o futuro. Então, o que vai ser, como vai ser, de que maneira vai ser, e aí a gente se adianta a esse futuro e a gente não vive o aqui e agora, né? Então, eu acho que essa é a orientação mais importante, né, de como a gente lidar com a saúde mental. A emoção, ela está ligada à temporalidade. Então, a gente precisa, né, se pertencer no nosso aqui e agora. Lembra que eu falava sobre a questão do viver? Às vezes a gente passa a não viver o nosso presente, o nosso aqui e agora. Ou a gente está muito lá para trás, que está relacionado às vezes até a algumas patologias depressivas, né? Ou muito lá na frente, que é os nossos transtornos emocionais voltado para a ansiedade, né? Então, o aqui e agora, quando se faz presente, quando a gente reflete no nosso aqui e agora, a gente até para pensar e diz, nossa, parece que eu tenho alguma coisa positiva, parece que eu cheguei lá, parece que, puxa vida, tudo que eu já vivi, hoje eu consigo me perceber bem melhor. Então, vamos focar nessa questão do presente, nessa questão do que hoje a gente tem como dificuldade. Claro que todo mundo tem, né? Mas a dificuldade do agora e não do que foi, não do que vai ser. Porque isso, na verdade, só traz, né, dificuldade de como a gente lida
e como a gente concentra as nossas energias no que é necessário ser feito. Então muitas vezes a gente pensa, eu não faço nada, justamente porque talvez a gente não tenha um foco voltado para o nosso presente, para aquilo que a gente deseja de fato realizar, de fato querer, de fato sentir, né? Então isso é fundamental para nossa qualidade de vida. E para finalizar, como eu trouxe um pouquinho, né, exemplo do hospital, agora voltado para os nossos funcionários da faculdade, a gente teve um aumento, todo mundo está acompanhando, considerável das atividades em home office, né? E hoje as pesquisas, né, recentes vêm trazendo um esgotamento emocional que tem a ver com o zone fatigue ou o zondemia. Nossa, Chamas, o que é isso, né? É justamente como a gente vem sentindo, né, essa pressão do dia a dia para que a gente possa cumprir, né, as nossas atividades diárias daquilo que a gente fazia no ambiente de trabalho e agora diante da tela. Eu confesso que não é muito tranquilo, né? Porque eu não tô aqui super dominando a tela, né? Mas a gente tá sendo desafiado, né? E isso para muitas pessoas está gerando um estresse excessivo, está gerando um adoecimento, né? Veja, a gente precisa aprender quais são as novas tecnologias, a gente precisa gravar vídeo, a gente precisa tá online nas nossas atividades, a gente precisa lidar com recursos tecnológicos, né? Quem não se confundiu em como entrar no Teams ou como entrar no Zoom ou, né, no Hangout, enfim, são tantas plataformas e isso de fato gera, né, um esgotamento e um estresse que a gente percebe que afeta inclusive a nossa qualidade de vida, né? O que é fundamental? É fundamental a gente também buscar rotinas e critérios para essa atividade, né? Então a gente se manter ativo quando a gente está nas reuniões online, isso gera menos desgaste mental, né? Então a participação é bacana. É importante a gente ter começo, meio e fim das nossas atividades diárias dentro do home office. É importante a gente direcionar a nossa atenção para aquela atividade específica que a gente tem naquele momento. Então, o WhatsApp tocou, vou entrar nas redes sociais. Isso gera um cansaço no fim do dia, a gente não percebe que é por isso, né? É importante a gente também ter rotina diária para que a gente tenha o nosso home office, então a gente parar para fazer as nossas refeições, a gente limitar o tempo que a gente vai estar diante da tela, né? Até quando a gente pode responder, até que horas a gente pode responder, né? Isso é fundamental, né? Vamos pensar que antigamente a gente tinha até como diversão, como prazer, a televisão pra gente assistir, ou uma série no computador, ou a própria rede social pra gente saber como as coisas estão, né? E hoje a gente usa, inclusive, esses recursos para trabalho. Então, isso também, né, modificou. Então, a gente está muito mais exposto, né, diante das novas tecnologias. Então, é importante a gente perceber e a gente ter atenção, né, de como a gente está se relacionando com essa tela, né? Então, isso também é muito atual, né? E a gente discutia sempre muito sobre a questão da tecnologia e hoje a gente está aí diante dela e como é que a gente vai trabalhar, né, essa questão de como a gente vai se relacionar com a tela, né? Tem uma curiosidade, eu gosto de trazer alguns dados para vocês, né? E 1,2 segundos de travamento da tela, quando de repente caiu a internet de alguém, ou de repente o palestrante está falando e parou a internet, isso já gera, né, uma diferença no processamento da informação que a gente tem sobre aquilo que está sendo falado. Então imagine, 1,2 segundos, né? O nosso cérebro já precisa se reorganizar para voltar a entender sobre aquele assunto. Então é importante, né, a gente se atentar e perceber que isso pode gerar um cansaço extremo e um esgotamento, né, emocional em relação ao quanto hoje a gente está exposto às novas tecnologias.
Espero ter contribuído com a proposta da CIPAT, fiquei muito feliz com o convite. Confesso que me faz falta, né, tá diante de vocês, né, da plateia. Eu acho que psicólogo gosta de gente, né, então realmente falar diante da tela, né, faz com que a gente se perca um pouco, mas eu acho que o importante é ter passado, né, esses conceitos para vocês. E contem comigo, né? Muitos de fato não sabem onde me encontrar, mas eu tô no 5º andar da faculdade, sala 502, né? Para um acolhimento, para uma escuta, para um direcionamento, uma orientação, né? A gente vai fazendo o possível para que a gente possa aí ter um bem-estar, né? E para finalizar, queria deixar uma reflexão, né? Uma frase que eu gosto muito, e eu acho que a gente, através de músicas, de frases, né? De alguma coisa que a gente leu, fez sentido pra gente, talvez fique para vocês, né? E como que ela é, né? Que a coisa mais importante que a gente descobre sobre a dor é que ela não pode ser ignorada, né? E enquanto ela ainda necessita ser sentida. Então, uma hora vai passar, na hora certa vai passar, né? A gente só não pode ignorar, porque ela faz parte do ser humano, né? Então, espero que todos, né, sintam essa dor, validem essa dor e, claro, nos procurem para que a gente possa minimizar esse sofrimento ou saber como a gente vai lidar com ele, tá bom? Fiquem bem, um beijo e até a próxima!